Olá, eu sou o Neto e o canal é o Vasos de Gesso Itanhaém. Eu comprei esse vaso, é um vaso romano. Eu comprei ele em uma dessas casas de jardinagem e paguei apenas R$ 15 nele. Tá vendo? Um vaso simples, tanto dentro como fora. Um vaso que desmonta, né? Dá para separar o pé do restante. E através desse vaso eu vou fazer vários desse daqui. Nesse caso eu estou utilizando gesso, mas você pode utilizar outros materiais como cerâmica fria e também cimento, sempre misturando com gesso, tá? Então esse vaso, dá uma olhadinha nele. Esse vaso ele será dividido e então eu vou cortar a borda lá de cima, vou cortar o vaso no meio para poder desmoldar depois, tá? Então assim, eu peguei uma encomenda de uma cliente que vai realizar um casamento. São 20 unidades desse vaso. Então eu vou mostrar aqui na prática como que faz. Utilizando um pote pequeno, eu adiciono um pouquinho de água no pote. Eu não trabalho com medida, tá? Então não adianta me perguntar quantos ml, não sei, tá? Eu coloco um pouco de água e coloco o gesso até ele começar a parar de afundar. A hora que ele estiver afundando com dificuldade, eu paro de colocar. Conforme eu começo a mexer e percebo que vai ficar muito dura a massa, eu adiciono um pouquinho mais de água. Por quê? O gesso precisa ser mexido. Eu trabalho ele num processo de gesso rápido. Processo de gesso rápido significa, quanto mais eu mexer, mais rápido ele vai secar. Ok? Então, o lugar aonde eu cortei a lateral do vaso, eu coloquei uma fita crepe. E também coloquei um moldezinho para fazer a boca do vaso. Quem não sabe ao certo do que estou falando, por favor, no meu canal tem um vídeo que é o Vaso Dubai em gesso. Assista o vídeo lá, eu falo a respeito dos materiais utilizados e como eu faço o corte. Então, colocando esse gesso no meu vaso, eu vou espalhar por todas as paredes do vaso e por esse molde da boca, de forma que vai ficar tudo lisinho, tudo perfeito. Esse processo eu vou repetir por 3 vezes, ok? Nesse caso aqui eu estou utilizando 2 formas, tá? Porque como são 20 peças que a gente vai fazer a passagem da noiva, então eu preciso terminar isso, eu tenho prazos, né? Mas tá tranquilo, dá pra fazer. Em um dia eu consigo fazer todos. Gente, não deixem de curtir o vídeo, isso é muito importante. Também não deixa de se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Eu tenho 28 modelos de vasos, além das bandejas para fazer. Tá? Então eu dependo muito das curtidas, dependo das inscrições para saber se o conteúdo agrada. Se não agrada, não tenho porquê de continuar postando. Tá certo? Lembrando que esse vídeo é um vídeo onde eu estou mostrando um dia de trabalho aqui na minha bancada. Não é um passo a passo. Tá? Então, algumas coisas realmente
até pela velocidade da situação, acabam passando batido, infelizmente. Aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando as mãos para passar o gesso para poder padronizar a espessura do vaso através desse molde que eu fiz na boca do vaso. Tá? Isso é muito importante fazer. Então eu vou passar o gesso com o dedo e depois eu venho com o dedo molhado e passo novamente para poder ficar bem lisinho. E você já curtiu o vídeo? Você já assistiu os outros vídeos? Eu até te sugiro 2. Vaso Dubai em gesso e Vaso Grego Plus. Dá uma olhadinha depois que você terminar de assistir esse. Você vai ver que o nosso conteúdo é um conteúdo honesto e você vai ficar craque na questão do artesanato. Tá, então aqui, vamos lá. Eu fiz primeiro em um dos vasos, depois no segundo, o mesmo processo. Agora eu tô passando o dedo molhado para poder ficar bem liso. Tá? Então, durante o processo, o gesso e a água eles se comunicam bem. Depois que o vaso estiver pronto, o gesso não pode ver água de jeito nenhum, que dá problema. Através desse vaso, desse molde preto, fica mais fácil para entender o processo, porque o molde mais claro, o cinza, esse que está nas minhas mãos agora, ele tem as mesmas cores, tanto do gesso como da fita isolante, então fica um pouco mais difícil de entender o processo aqui. Tá, mas basicamente é a mesma coisa, só que esse vaso ele ficou um pouquinho mais grosseiro, então eu vou precisar colocar debaixo da torneira mesmo para poder tirar o excesso da parte de dentro. Tá, então já estou apelando para a buchinha e até colocar ele debaixo da torneira para poder tirar um pouco do excesso que ficou algumas pelotas. Gente, esse vaso é para fazer a divisão do vaso original, para transformá-lo em um molde. Esse vaso ele é tão sem vergonha que eu cortei ele com a tesoura mesmo, tá? Não precisei de estilete, não foi com serra. Eu fiz o corte com a tesoura para tirar tanto a borda como para cortar ele, para cortar a lateral dele, e tirei a parte de baixo. Vocês vão entender mais pra frente até onde eu tirei da parte de baixo para você poder saber como fazer. Gente, é importante na hora de fazer o seu trabalho manter a bancada limpa, tá? Então agora eu vou desenformar o vaso, então eu tô tirando as fitas, tá? Então a fita isolante que eu coloquei na lateral, a fita crepe, aliás, que eu coloquei na lateral, tanto a fita crepe, os 4 pedacinhos que eu coloco na borda da boca. Gente, tá com dificuldade para entender o que é borda da boca? Assista o vídeo Vaso Dubai de gesso, tá? É importante vocês entenderem, porque assim, eu tô mostrando aqui para vocês vasos profissionais. Vaso que você que precisa de uma renda extra, você vai vender sem se preocupar, porque é um produto de qualidade e é um produto que o seu cliente não vai ter a oportunidade de colocar defeitos, tá? Então, aqui, com o auxílio de uma espátula,
e utilizando a borda principal do vaso como uma régua, eu passo essa espátula para a parte de cima ficar lisa. Embora esse vaso ainda vai aquela bordazinha de cima, tá? Então, mas é importante já deixar ele o mais liso possível. Com o auxílio da espátula, eu tô tirando esse gesso que ficou na lateral do corte e vou desenformar. Gente, não precisa untar a forma, porque se untar a forma, o gesso não gruda nela. Ok? Dá um pouquinho de trabalho para abrir, mas não é tanto trabalho assim, tá vendo? Ó, aí dá para você ter uma ideia do corte que eu fiz. Tá? Então ele saiu mais ou menos assim, ó. Ele saiu perfeito e a parte de cima quase perfeita. Por que quase perfeita? Porque com a ajuda da buchinha ela vai ficar perfeita. Muita gente me pergunta, mas Neto, você não usa lixa? Não, eu não uso lixa, eu uso buchinha no processo de fabricação. Eu uso lixa para fazer o acabamento na hora de pintar, porque ainda vai ficar um detalhezinho ou outro, bem pouquinha coisa, que antes de pintar eu dou uma lixadinha e pinto. Mas assim, é um detalhe bem superficial que fica. Se você chegar e pintar, tá tudo certo também. Tá, então, nenhum problema em colocar o vaso dentro da água, debaixo da torneira, durante o processo de fabricação. Tá, então, eu tinha 4 prontos, agora com esses 2 que eu estou desenformando, já são 6. Eu vou colocar a borda da parte de cima, tá? E assim, eu vou finalizar um deles para vocês terem uma ideia, tá? O pé do vaso. Olha, de repente apareceu o pé do vaso ali. Não é de repente, tá? O processo para fazer o pé do vaso é o mesmo de todos os outros vídeos que eu postei. Então, para o vídeo não ficar muito longo, como o pé do vaso é só serrar ele no meio e pegar a fita crepe, fechar aonde eu serrei e encher de gesso, não tem segredo nenhum. Então, eu não postei fazendo o pé, tá? Mas nos vídeos anteriores tem, tá? Então, assim, eu tô fazendo uma massinha de gesso. Lembrando que para vasos que eu estou fazendo agora, tanto o pé como o vaso, ele vai passar pelo processo de secagem. Então, para juntar as duas partes, eu posso utilizar o próprio gesso. Por quê? Está em processo de secagem, vai virar uma coisa só. Se eu já tivesse feito o vaso e fosse colocar o pé depois de alguns dias, com as peças secas, aí você utiliza gesso cola. Tá? Daí eu estou colocando um pouquinho de gesso. Tá? Não sei se dá pra ver, porque sou eu mesmo quem está filmando, sem auxílio de ninguém. Então a gente faz o que pode para poder ajudar. Aí eu vou pegar a parte de cima, vou alinhar. Eu sempre dou uma esfregadinha uma parte na outra, já com o gesso, e depois eu coloco no lugar e tiro. E tiro as rebarbas, as sobras com o dedo. Gente, prestem atenção nessa parte. Agora, esse gesso que eu passei, eu não utilizo ele, tá? Eu vou fazer uma massa de gesso mais forte
para a gente poder fazer esse acabamento da junção do pé com o restante do vaso. Por quê? Porque vai ficar uma marca de emenda ali. E essa marca de emenda, nesse modelo de vaso, ela é uma marca gritante, porque está numa superfície lisa, aonde estou passando o dedo agora. Tá, então, vamos lá. Eu vou lavar o pote e vou fazer uma outra massa aqui. Muita gente me pergunta, nossa, mas você mesmo faz os vasos? Porque olha suas roupas, olha suas mãos, tá sempre com a mão limpa. Gente, o gesso, ele tem que ir para dentro do molde e para onde tem que ir. Não é para a mão e não é para a roupa. Tá, então, bora lá. Vou fazer uma outra massa. Bem pouquinho, tá? É um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, e um pouquinho de gesso. E fugindo um pouquinho do padrão, então eu coloquei um pouquinho mais de gesso mesmo, para ficar uma coisa mais cremosa, pra gente poder ir mais rápido, tá? Então, ó, tá vendo? Já é um gesso mais duro. Então eu vou passar em todo o vaso. Depois, esse acabamento eu tenho que fazer passando o dedo de cima para baixo. Por quê? O corte, a emenda, ela está na posição horizontal. Então, eu tenho que passar o dedo nessa posição vertical para poder cobrir. Se eu passar na horizontal, eu estou só alimentando essa emenda. Então assim, eu passo na horizontal só para pegar o gesso, mas o acabamento é sempre de cima para baixo. Tá, então, como ele está em processo de cura, a gente vai girar ele com cuidado. Se você preferir colocar ele em cima de um azulejo, de um prato desses de micro-ondas, de um papelão, também ajuda, porque aí você gira a parte de baixo, né? Você gira o azulejo e não vai. Mas não vai interferir, não. Tá vendo? Ó, nesse ponto aqui é um trabalhinho de paciência, tá, gente? Lembrando que esse trabalho é nesse modelo em específico. Você que está conhecendo agora o canal, eu tenho outros vídeos onde eu simplesmente junto a parte de cima na de baixo e o vaso tá pronto. Tá? Então, gente, dá uma moral no canal, assistam os outros vídeos, procurem assistir o conteúdo completo. Tudo isso ajuda e fortalece o canal, tá? E isso dá força pra gente poder continuar. Porque muitas vezes a pessoa olha só o lado do conteúdo, né? Daquilo que elas estão recebendo, mas esquecem do lado de quem está fornecendo o conteúdo. Então, se vocês puderem dar essa força, agora é assim. Aqui agora é o seguinte. Agora eu vou passar um pouquinho de água no dedo para poder dar o acabamento fino. Tá? Então eu vou passar. Então ficou alguns calombinhos, algumas coisas assim. Então agora passando o dedo molhado, eu já consigo dar o acabamento fino. Lembrando que
Conforme eu fui colocando o gesso e passando o dedo aí, o vaso já está em processo de cura, tá? Ele já está secando. Então assim que eu terminar de fazer esse processo, ele já vai estar seco para a gente poder pegar nele. Ó, agora com a ajuda da buchinha. A buchinha é a melhor coisa que inventaram para quem faz vaso de gesso, tá? A buchinha tem um papel primordial aí. Gente, ó, vocês estão vendo que eu não tenho um local totalmente apropriado para fazer, tá? Isso mostra para você que qualquer um pode fazer, basta querer, tá? Então assim, eu tô passando o gesso, mais um pouquinho de gesso, porque ficaram alguns buraquinhos. E dessa forma, já finalizando o acabamento do vaso. Agora nesse caso aqui, como eu já fiz os movimentos na questão do acabamento de cima para baixo, como eu expliquei, então tem alguns lugares que eu vou fazer um movimento circular mesmo, só para preencher o buraquinho que ficou. Esse gesso que eu tô passando, ele já está em processo de secagem, então eu já passo, muitas vezes ficando uma crosta, eu já tenho que tirar com a buchinha mesmo, porque não tá um gesso molinho mais. Mas agora dá para ter uma ideia do resultado. Gente, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, acione o sino das notificações e compartilhem aí com a rapaziada de vocês, que será de grandíssima ajuda, tá bom? Eu vou buscar sempre postar conteúdos de qualidade iguais a esse, tá bom? Vamos lá, vamos ver de mais perto aí como ficou. E assim, gente, o legal é que aqui no canal não tem truque, tá? Tudo que está sendo feito é mostrado. Esse modelo é chatinho mesmo, tá, gente? Então, assim, são detalhes, é o detalhe que faz do seu produto muito bom para um produto meia boca, tá? Então, eu tenho uma procura muito elevada porque eu entrego um produto de qualidade, tá? Então, muitas vezes o cliente me pede um material mais reforçado, eu adiciono metade de cimento, metade de gesso, respeitando a estratégia e a técnica que eu expliquei. Começou a afundar na água, para de colocar. Então assim, você olha pro vaso agora, com ele praticamente pronto, eu acho que ele fica muito mais bonito no gesso do que ele era no plástico. Principalmente a parte de dentro, porque a parte de dentro tá lisinha. Lisinha, lisinha, lisinha. Perfeição. E a parte de fora, todos os detalhes muito bem copiados.
Esse vaso plástico aí eu posso falar que foram R$ 15 muito bem investidos. Vale cada centavo. Então é assim, esse vaso ele custa para mim mais ou menos R$ 1,50 por unidade. Olha aí, já posso pegar nele. Bonitão, né? Gente, um forte abraço.